Bom dia, Feliz Páscoa! Hoje nós comemoramos, dentro do nosso calendário, a Páscoa, Páscoa do Senhor. Muitas vezes, nem sempre nós temos ideia do que é a verdadeira Páscoa, do livramento que significa a Páscoa, do que se comemora na Páscoa. A primeira menção da Páscoa está em Êxodo capítulo 12, quando os israelitas, saindo na última praga, a praga do primogênito, onde todos os primogênitos do Egito morreram. Nessa última praga, os filhos de Israel começaram a comemorar a festa de Páscoa, junto com o Cordeiro Pascal, que deveria ter o sangue colocado nos umbrais da porta, para que a praga dos primogênitos não viesse sobre os israelitas, não é? Este Cordeiro Pascual hoje é Cristo, porque além da comemoração de estarmos livres deste mal, estarmos livres, assim como os israelitas foram livres do povo do Egito, nós fomos livres por Jesus Cristo da morte eterna. Amém? Porque a última praga, a praga derradeira, a mais forte de todas, quando os israelitas estavam no Egito, foi justamente a morte dos primogênitos, onde sobre todo o Egito não houve primogênito que não morresse, onde sobre todo o Egito não houve um sequer entre homens e animais que não tivesse o primogênito ceifado. E dos israelitas nenhum filho ou animal primogênito morreu. Por quê? Porque eles observaram a Páscoa. A Páscoa era uma comemoração, porque Deus os tiraria do Egito, e assim foi. Logo depois da comemoração da Páscoa, os israelitas foram retirados do Egito. Logo depois da comemoração da Páscoa, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e obtiveram o livramento total e completo. Então a Páscoa, a primeira vez que ela foi citada na Bíblia, ela estava em Êxodo capítulo 12. Ela deveria ser comida, a Páscoa ela deveria ser comemorada com comidas específicas, como um cordeiro, ervas amargas e pães asmos, que representam o cordeiro, nos representa Cristo. Os pães asmos são pães sem fermento, que quer dizer que nós devemos viver uma vida com Deus sem pecado, porque o próprio Jesus Cristo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa, quer dizer, um pouco de pecado, um pouco de tolerância a pecado pode estragar toda a vida de uma pessoa. Por isso nós não devemos tolerar pecado, nós não devemos aceitar pecado, porque um pouco de fermento já é capaz de levedar toda a massa, ou seja, um pouco de pecado já é capaz de destruir e matar uma vida. Então, na Páscoa, os israelitas comiam ervas amargas, que representavam todo o sofrimento que eles tiveram no Egito. E estavam comemorando que deste sofrimento Deus os havia livrado. Da mesma forma, nós, os cristãos, comemoramos também na Páscoa o livramento que Deus nos deu. O livramento do pecado, o livramento da morte, a cura e a libertação. Então nós também durante a Páscoa devemos comemorar. Só que o nosso Cordeiro Pascual, porque ali em Êxodo 12, se vocês quiserem ler depois com mais tempo, fala sobre toda a Páscoa, quando a Páscoa foi instituída. A primeira vez que ela foi falada na Bíblia, quando ela foi instituída. A primeira Páscoa livrou os israelitas da morte dos primogênitos, além de já ser uma comemoração para a saída do Egito, onde eles encontraram de fato o livramento. A palavra de Deus nos diz, que essas coisas, as coisas do Antigo Testamento, tanto a questão sacrificial, principalmente em questão do cordeiro, elas eram uma sombra
do que havia de vir. Nós vemos em Colossenses capítulo 3, versículos 17, que estas coisas que estavam no Antigo Testamento eram apenas uma sombra do que haveria de vir. A realidade encontra-se em Cristo, quer dizer, era uma simbologia, né? Era uma simbologia do que Cristo faria por nós. Então dizer em Hebreus, né, Jesus é o sacrifício único e suficiente para perdoar multidões de pecados. Amém? E aquilo que acontecia no Velho Testamento, que era a Páscoa, que era a celebração, que eram as ervas amargas e os pães asmos, eram apenas uma sombra do que haveria de vir, era apenas uma representação do que Cristo faria por nós, amém? E ainda no Novo Testamento nós também encontramos, né, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim que, assim considerando que a lei, a Páscoa era uma festa instituída por lei para os israelitas, tá? Assim considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se chegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, como nós já falamos em outros momentos, ele é suficiente, né? E aqueles sacrifícios do Velho Testamento pararam, né? Assim como Jesus Cristo representou aquele Cordeiro Pascual que trouxe, que foi a comemoração da libertação, e também foi aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi através do sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascual, que nós obtivemos libertação dos nossos pecados, que nós obtivemos livramento, que nós hoje temos vida. Foi através de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que nós, que antes éramos pecadores, condenados à morte, passamos a ter vida e remissão de pecados. Amém? Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi quem nos trouxe este livramento. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi quem nos libertou do império das trevas. Os israelitas estavam escravos dos egípcios, mas todo o mundo estava escravo do pecado e da morte, por causa do que herdamos do Éden de Adão e Eva. Então, Cristo nos trouxe a completa liberdade. Cristo nos trouxe a libertação completa e total. E é isso que nós comemoramos na Páscoa. Amém? A liberdade e a libertação que Cristo nos deu dos pecados e também da morte. Amém? Nós também encontramos na passagem de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quer dizer, aqui Paulo está falando, né, Cristo, a nossa Páscoa, porque a nossa Páscoa é Cristo, foi sacrificado por nós. Amém? Nos trazendo total liberdade. E justamente porque Cristo nos libertou, nós não devemos deixar o velho fermento na massa. Nós não devemos deixar que o pecado entre nas nossas vidas e traga condenação a toda ela. Porque um pouco de pecado é capaz de trazer condenação de morte. Amém? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de pecado é capaz de trazer condenação de morte. Então, aqui em 1 Coríntios 5,7 diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, quer dizer, do homem carnal, do velho homem, daquilo que éramos antes de conhecer a Cristo, daquela natureza pecaminosa que todos nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Nós devemos nos limpar desse velho fermento, para que sejamos nova massa, né? Tu vê, só a comparação já mostra o tamanho do milagre que Jesus fez por nós. Quem é que tira o fermento velho de uma massa?
Ninguém, isso é absolutamente impossível. Só colocando a massa fora e fazendo outro pão, né? Não tem como tirar o fermento uma massa. Mas Cristo, nosso Cordeiro Pascual, fez isso por nós, né? Ele tirou esse fermento da massa, né? Ele tirou esse fermento da massa. Mas nós devemos também ser filhos de Deus, tementes a Ele, de forma a não viver pecando, né? A palavra diz que não há quem não peque. Não há quem não peque, né? Não há quem não peque. Mas o que é nascido de Deus não vive pecando, né? Não há quem não peque, mas o que é nascido de Deus não vive pecando. Amém? Então nós também, né, devemos ser gratos a Deus por Cristo, nosso Cordeiro Pascual, que foi entregue por nós, por nossos pecados, nos trazendo liberdade. Amém? Devemos limpar o velho fermento, para a glória de Deus. Agora vamos, né, comemoramos hoje a Páscoa no nosso calendário e vamos seguir o nosso cronograma de oração. E nós estamos no último dia da segunda fase. Amém? São 4 fases. Em breve partiremos, amanhã já partiremos para a terceira fase, né? Hoje encerramos o nosso último dia de oração para que Deus, em meditação na palavra de Deus, né? Para que Ele nos traga a consolação do Espírito Santo, para que Ele console os nossos corações, para que Ele traga aos nossos corações o verdadeiro a paz, o remédio, o ânimo, a alegria, que Ele restaure as nossas emoções, amém? Clamor de restauração. A palavra de meditação hoje, ela está no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quer dizer, nós não devemos dar lugar à tristeza, porque se nós cultivarmos a tristeza, se nós alimentarmos a tristeza, nossos ossos secarão. Quer dizer, o que é o osso do nosso corpo? Ele é toda a estrutura de sustentação, né? É nada menos do que isso. E então quer dizer que toda a tua estrutura de sustentação interior vai ser abatida e seca se você alimentar ou permitir que a tristeza faça casa no seu coração. Não podemos permitir que a tristeza faça casa no nosso coração. O apóstolo Paulo diz: quem se entristece, que eu também não me entristeça. E o próprio Jesus Cristo chorou. Todos nós enfrentamos, vez ou outra na vida, momentos de tristeza, de angústia, ou de desânimo, ou de decepção. Mas o que não podemos permitir é que a tristeza, o medo e o desânimo façam casa no nosso coração. Eles não podem se instalar no nosso coração. Ninguém está livre de se sentir triste em um momento ou outro. Ninguém está livre de se sentir desanimado em um momento ou outro. Ninguém está livre de ter medo em um momento ou outro. Mas, entretanto, não devemos, sob hipótese alguma, permitir que a tristeza faça casa no nosso coração. Não devemos, sob hipótese alguma, permitir que o mal faça casa no nosso coração, seja ele qual for. E diz assim, ó: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quer dizer, o espírito abatido desestrutura completamente a pessoa, né? E a nossa alegria, a alegria que vem do Senhor, como nós falamos ontem, a alegria que vem do Senhor, esta alegria, ela nos traz força. Amém? A alegria que vem do Senhor nos traz força. Assim nós devemos ter um coração alegre, porque ele é bom remédio. Amém? Mas um coração abatido seca até os ossos. Então nós devemos buscar, não jamais permitir que a tristeza faça casa no nosso coração. Assim como nenhum mal, nenhum de nós está livre de um mau pensamento, não é mesmo? Nenhum de nós está livre de um mau pensamento.
mas jamais podemos permitir que este mau pensamento faça casa no nosso coração. Martinho Lutero usava um exemplo muito interessante quanto a isso. Ele dizia: você não pode impedir que um pombo, vez ou outra, pouse sobre a sua cabeça. Agora, impedir que ele faça ninho, você pode. Da mesma forma como nós não podemos impedir, vez ou outra, que um mau pensamento venha, que uma tristeza chegue no nosso coração. Não podemos impedir, vez ou outra, que desanimar por alguns instantes, mas jamais vamos permitir que este mal faça casa no nosso coração. Jamais vamos permitir que este mal entre no nosso coração, a ponto de fazer casa nele, a ponto de se instalar e secar os nossos ossos, porque o espírito abatido é um coração triste por muito tempo, né? Da mesma forma como nós também, vez ou outra, estaremos desanimados, um pouco tristes, mas não podemos viver assim. Assim como quem é nascido de Deus não vive pecando, cristão não deve permitir que maus sentimentos ou maus pensamentos façam casa no seu coração. É muito necessário que o cristão, leve a Deus os seus sentimentos, leve a Deus o seu coração e clame a Ele por mudança e comece a ler a Bíblia procurando entender melhor o que Deus nos diz sobre alegria, o que Deus nos diz sobre ânimo e de forma alguma, em momento nenhum, permitir e aceitar que a tristeza faça casa no nosso coração. Amém? Porque, embora pareça às vezes a pessoa que está triste por um período além do normal, talvez nem se dê conta disso, né? Mas devemos lutar ativamente para que maus sentimentos e maus pensamentos não criem morada no nosso coração. Eles podem até vir, porque somos humanos, somos, de carne e osso, mas fazer morada no nosso coração, não. Fazer ninho na nossa cabeça, jamais. Vir, vez ou outra, pode acontecer, mas jamais deveremos permitir que se faça ninho na nossa cabeça, que se instale no nosso coração. Amém? Porque o espírito abatido faz secar até os ossos. Vamos ao nosso momento de oração, clamando a Deus para que Ele nos dê a alegria que nos dá força, a alegria do Senhor que nos dá força, amém? Para que Ele nos traga um coração alegre, né? E retire de nós o espírito abatido. Diz a palavra do Senhor, tem uma palavra no livro de Ezequiel que diz assim: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que Deus estava falando aos israelitas? Naquela época, eles estavam muito rebeldes e obstinados na idolatria, né? Então, o coração rebelde, Deus chamou de coração de pedra, que é um coração impertinente, um coração teimoso, um coração rebelde, um coração de pedra. Deus disse que tiraria o coração de pedra e daria o coração de carne. Da mesma forma, Deus pode tirar o nosso coração triste e angustiado e nos dar um coração alegre, vívido e animado. Amém? Ele pode, basta clamarmos e crermos. Amém? Que é o que nós vamos fazer agora, para a glória de Deus. Amém? Vamos à nossa oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, diante de Ti nós estamos. Nos colocamos na Tua santa presença. Queremos confessar os nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor. Queremos pedir que Tu nos encha, Senhor, com Teu Espírito Santo. Queremos pedir que Tu nos encha, Senhor, com a Tua graça. Queremos pedir que Tu nos encha com Teu amor, Senhor. Espírito Santo de Deus, repreende todas as trevas do desânimo, repreende todas as trevas do abatimento, repreende as trevas do medo, repreende as trevas da tristeza, Senhor. Tira de nós, Senhor, um coração angustiado, Pai, um coração triste, Pai, e nos dá um coração alegre, Pai.
Nós sabemos que nós seguimos nesse propósito de oração, Senhor, e que muitas pessoas têm enfrentado a quarentena, têm enfrentado o isolamento social, têm enfrentado, Senhor, a tristeza da perda de um familiar, têm enfrentado a doença, têm enfrentado também muitas vezes as consequências do mal, que a pessoa não se restabeleceu de forma completa. Então nós viemos a pedir, Senhor, nos restabelece de forma completa, Senhor. E também, Pai, nós estamos clamando, Senhor, para que Tu retire o coração triste, o coração impertinente, o coração angustiado, o coração rebelde, Senhor, e nos dê um coração de carne, Senhor, um coração manso e tranquilo na Tua presença, Senhor, um coração alegre, não um coração abatido, mas um coração forte, porque a alegria do Senhor é que nos traz a força, a alegria do Senhor é que nos traz resistência, a alegria do Senhor é que nos traz vigor, a alegria do Senhor é que nos dá estrutura. Então nós queremos Te pedir, Senhor, enche-nos da Tua santa alegria, Pai, porque não queremos a paz que o mundo dá, Pai, não queremos a alegria que o mundo dá, queremos a paz que Tu nos dá. Queremos a alegria que Tu nos dá, Senhor. Não a que o mundo dá, mas a que Tu nos dá, para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, vem nos encher com a Tua graça. Vem encher o nosso coração até transbordar, Pai. Nós somos filhos, Pai, Deus, vasos nas mãos do oleiro, Pai. Então, Senhor, nos enche, Senhor, enche esses vasos, Senhor, do Teu santo óleo, da Tua santa unção, até transbordar para a glória do Teu nome. Enche o nosso coração de tanta alegria que ela transborde, Senhor, para quem estiver ao nosso lado, Senhor. Enche o nosso coração de tamanho ânimo, Senhor, que ele transborde, Senhor, para as pessoas ao nosso lado, Senhor. Nos faz luz do mundo, Senhor, sal da terra, porque Tu disse que os cristãos, Senhor, são o sal da terra e a luz do mundo. Espírito Santo de Deus, vem nos encher com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, vem nos trazer, Senhor, o Teu amor infinito que consola os corações, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, aquele que nos traz completa libertação dos nossos pecados, aquele que nos libertou muito mais que de uma escravidão terrena. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou da morte eterna, nos trouxe vida e vida em abundância. Então nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te engrandecer, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Pai, e pedir, Pai. Retira, Senhor, dos Teus filhos, desta nação, Senhor, do mundo, Senhor, este abatimento que tentou nos cercar, Pai. Porque o diabo tentou usar o isolamento social, a perda de familiares, a pressão emocional para trazer abatimento, para trazer enfraquecimento emocional, psicológico. Mas o maior é o Teu nome, Pai, que nos fortalece diante das investidas covardes do inimigo, Pai. O diabo queria usar essa pandemia para trazer enfraquecimento emocional e psicológico, Pai. Mas maior é o Teu nome, Pai, que vai nos fortalecer, Senhor, e sairemos desta batalha muito mais forte do que quando entramos, Senhor. Não sairemos desta batalha abatidos, nem tristes, Pai, mas pelo contrário, sairemos desta batalha vitoriosos e muito mais fortes do que quando entramos, porque somos Teus filhos. Então, Senhor, repreende essa investida covarde do nosso inimigo, de tentar fazer desmaiar o nosso coração, de tentar fazer o nosso coração se entristecer, de tentar fazer o nosso coração se abater para que ele possa secar os nossos ossos e nos vencer. Espírito Santo de Deus, repreende essa estratégia covarde do diabo, de Satanás e seus comandados, e lança por terra para a glória do Teu nome, Senhor. Lança por terra essa estratégia maligna para a glória do Teu nome, Senhor. Desarma os planos de Satanás, desfaz os planos de Satanás, as armadilhas que ele lança, Pai. Que venha prender o pé, que a armadilha lançada, Senhor, prenda o pé de quem a lançou para a glória do Teu nome, Senhor. Que a cova que os nossos inimigos abriram para nós, Senhor, que eles mesmos caiam nela, para a glória do Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar e Te pedir, Senhor. Vem nos encher, Senhor, com a Tua graça. Vem nos encher com a Tua misericórdia. Vem nos encher com o Teu poder, Senhor.
Enche o nosso coração da tua alegria, Senhor. Enche o nosso coração do regozijo, Senhor, para a glória do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, vem nos encher do teu amor, Pai, da tua alegria, Senhor. Vem nos fazer transbordar, Senhor. Nós vamos a sair, Senhor, desta batalha, Senhor, mais fortes do que quando entramos, Senhor. Mais maduros na fé, Senhor, mais resistentes, mais alegres e mais vigorosos para a glória do teu santo nome, Senhor. Te entregamos este pedido, Senhor. Te entregamos a primeira e a segunda fase, Senhor, crendo que tu já restaurou o nosso corpo, Pai. Crendo que tu já restaurou o nosso físico, crendo que tu já bateu este forte inimigo vingador que queria nos adoentar no corpo, Pai. Mas também crendo, Senhor, que tu já repreendeu este forte inimigo vingador que queria adoentar nossa alma e nos fazer secar os ossos pela tristeza do coração. Nós cremos, Senhor, tu já bateu este forte inimigo diante de nós. Por isso nós te entregamos a primeira e a segunda fase deste propósito nas tuas mãos, Senhor. E seguiremos avante, Senhor, mais fortes para a terceira e quarta fase, sempre para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Então, guarde essa palavra no seu coração. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, que nos libertou do pecado do império das trevas, e também um coração triste faz secar até os ossos. Então, devemos lutar ativamente contra todo e qualquer sentimento mau, porque Cristo já nos libertou do pecado, amém? E das consequências do pecado, que é a morte e o abatimento. Amém? Cristo já nos libertou deste mal, Cristo já nos libertou e já nos trouxe vida. E não qualquer vida, vida em abundância. Amém? Então devemos nós ser gratos a Ele e vigiarmos com as nossas emoções. Amém? Deus abençoe.